De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional. O Inter ficou no empate com o São Paulo no Beira-Rio. Saiu na frente, tomou o gol do Calleri no segundo tempo, 1-1, e o Inter é o pior mandante do Campeonato Brasileiro até aqui. Tem várias informações do vestiário colorado. As escolhas por Borré e Carboneiro no banco, os dois entrando já na reta final do jogo. Tem uma atualização importante sobre o Tabata. Tem o novo alvo do Internacional no mercado. E a mudança de ideia e a mudança feita através de uma reunião do técnico Paulo Pesolano no vestiário, e o Internacional jogando de um jeito que até não é o jeito preferido do treinador colorado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like nesse vídeo, tudo isso mostra para o YouTube, mostra para a plataforma que o conteúdo aqui do canal tem relevância, tem credibilidade, vale a pena que o YouTube mostre para mais gente. E esse é o nosso objetivo aqui, né? O canal que foi retomado nesse ano, crescer cada vez mais. Estamos aí com mais de 23.700 inscritos, a gente quer chegar pelo menos nessa marca de 24 mil, pode ser? Tá bom assim, né? Dá para chegar nesses próximos meses aí. Vamos começar esse vídeo aqui, obviamente, falando do pós-jogo, falando do vestiário do Inter depois do empate em 1-1 com o São Paulo. O técnico Paulo Pesolano, ele escalou um time diferente, né? Um time que tinha Alejandro como titular, que tinha o Alan Patrick jogando mais adiantado, né? Não como um meia e sim como um segundo atacante. O time tinha Bruno Gomes e Brian Aguirre jogando juntos, teve novamente o Bernabé como titular. Entre essas escolhas todas, né, o Pesolano explicou que a ideia de jogo dele acabou dando certo em parte do jogo, né? Ele entende que o time conseguiu ter chances para fazer gol e que o gol do São Paulo saiu de uma jogada esporádica. Na visão do Pesolano, e ele disse isso na entrevista coletiva, o gol que o São Paulo faz não é depois de um jogo de muito volume, depois de um jogo em que o Antony fez várias defesas, ou que o Inter salvou uma bola em cima da linha, ou algo nesse sentido. Para o técnico do Internacional, o Inter estava se portando de forma a, pelo menos, pontuar, pelo menos segurar aquele 1-0, né? Pontuar com 3 pontos, quero dizer, porque o Pesolano disse isso. O Inter estava conseguindo o seu objetivo de vencer. E é isto que deixa uma sensação ruim para o técnico do Inter. E ele utilizou essa expressão, porque o Internacional poderia ter segurado o resultado e não ter entregado o gol para a equipe do São Paulo. Na visão do técnico Paulo Pesolano, o erro não é do Bernabé depois do cruzamento, e para ele foi uma desatenção aos detalhes que fez o Inter tomar o gol do Calleri e aí, então, sair com apenas 1 ponto do estádio Beira-Rio. Mas além disso, tem outras frases importantes do Pesolano, como por exemplo, separei ipsis literis aqui o que ele disse, né? Vamos sofrer muito esse ano. Se não entendermos isso, será mais difícil. O momento não é do Inter campeão da Libertadores e do mundo. Hoje vou triste para casa, porque eram 3 pontos que deveríamos ter ganho aqui. Mas será um ano assim, de transição. O técnico do Inter falando na lata. É outra a realidade do Inter nessa temporada de 2026. E aí, isso vai também na linha do que disse o Pesolano, numa excelente pergunta feita pelo Tiger Junk. Tem canal aqui, né? Vocês já sabem. Canal A Dupla, Debate Raiz, é tudo com ele. O Tiger perguntou para o Pesolano, olha, pelo que tu está dizendo aí na tua entrevista nesse momento, me parece que o Internacional não gostaria de jogar assim, com um momento mais defensivo, né, de uma outra maneira, que inicialmente a ideia seria jogar atacando mais, como gosta o Pesolano. E o Pesolano não só concordou com isso, mas ele disse mais ou menos assim, vocês sabem o que gostamos e o que queremos sobre a forma de jogar do Inter, mas foi o que sentimos, uma necessidade para ganhar pontos. Aqui ele está falando sobre mudar o estilo de jogo, ser mais defensivo, especialmente no segundo tempo. Jogamos bem em alguns jogos, criando chances, mas perdíamos. O Inter está na frente das minhas ideias de jogo. E aí ele diz, é claro que eu fico incomodado de jogar recuado, mas é uma necessidade. Precisamos conquistar pontos. Jogamos bem em alguns jogos e aí ele menciona algo parecido com o que ele tinha mencionado na outra frase. O Pesolano, ele está falando aqui sobre uma reunião que aconteceu, tá?
no jogo contra o Santos, antes do jogo contra o Santos, quando ele muda o time, tira o Alan Patrick, bota Borré, Alejandro, fala naquela história de cansar a defesa e depois bota quem tem mais velocidade e o Alan Patrick nem entra naquele jogo. Houve uma reunião antes daquele jogo em que o diagnóstico foi que o Inter precisava parar de tomar gol. E a forma para parar de tomar gol era competir, era tentar sufocar o Santos na marcação e jogar muito mais objetivamente, né? Abrir mão da bola e tentar roubar a bola e ir para dentro. Essa foi uma decisão do Pesolano que ele tomou que vai contra a ideia principal de jogo dele. E isso está admitido no que eu acabei de ler aqui, né? Nessa anotação que fiz das frases do Pesolano na entrevista coletiva. O Pesolano mudou a sua forma de jogo e ele não gosta ou não prefere jogar, né, com o time recuado no segundo tempo, como ele acabou adotando de estratégia. Mas aí nessa resposta ele ainda faz até um sinal, né? Ele diz, olha, a gente poderia jogar mais para frente e aí talvez o adversário também fizesse alguma coisa, especialmente no segundo tempo, né? E é aí que ele explica, de certa forma, as trocas que ele acabou fazendo durante a segunda etapa. Disse que poderia ter colocado alguém antes, alguém depois, né? O timing das substituições, mas ele acaba entendendo que o resultado, o 1-1, o gol do Calleri, especialmente no segundo tempo, sai a partir de um erro dos detalhes, de uma jogada esporádica, que o São Paulo não estava criando tanto assim para conseguir um empate dentro do estádio Beira-Rio. E é por isso que o Inter sai tão chateado. O Inter é o pior mandante do Campeonato Brasileiro, o Inter tem 27% de aproveitamento, 4 pontos em 15, né? Fez uma vitória contra a Chapecoense e esse empate contra o São Paulo. Como o Coritiba acabou empatando com o Vasco nos minutos finais, o Inter ocupa então esse posto. Inter com 9 pontos na tabela do Campeonato Brasileiro. Tem uma atualização importante do Tabata. Tabata saiu do jogo com o protocolo de concussão, né, com uma suspeita de concussão, e o Inter atualizou logo depois da partida que o Tabata foi encaminhado para fazer exames de imagem, fez uma tomografia e essa tomografia não apresentou nenhum tipo de alteração significativa, né? Então o Tabata ele tá bem, tá lúcido, não tá confuso, tá tudo certo com ele nessa primeira janela de observação que é necessária, mas pelo protocolo de concussão, né, ele tem que ficar sem treinar alguns dias e por isso ele não fica à disposição para o jogo contra o Corinthians no fim de semana. Preciso falar aqui do Antony, né, porque o Antony foi vaiado depois do jogo e durante o jogo já, né, especialmente depois daquele primeiro lance que o Calleri perde o gol porque o Antony sai socando a bola e ela bate no mercado e sobra para o centroavante do São Paulo, que manda por cima, e depois no lance do gol também, né? Muito torcedor pegando no pé do Antony pelo cruzamento, que ele sai, mas não sai, e aí o Calleri faz o gol no segundo pau. Não tô aqui para emitir opinião, vocês sabem como é que é. Mas antes ainda do jogo, vem uma informação que ganha mais corpo ainda a partir também do jogo contra o São Paulo, que é a busca do Inter por um goleiro no mercado. O Inter está analisando, está mudando o seu discurso e analisando a possibilidade de contratação de um goleiro na metade do ano. O diagnóstico do Inter isso é de antes do jogo, tá? Essa informação é de antes do jogo contra o São Paulo. O diagnóstico do Inter precisa de um goleiro para disputar a posição com o Rocher tem contrato até o fim do ano, vai renovar, não vai, pode fazer uma Copa do Mundo boa e receber uma proposta e aí ter que fazer um pré-contrato com algum clube, pode sair de graça no fim do ano ou pode sair por menos porque vai assinar um pré-contrato. O Internacional não tem certeza ainda na renovação do Rocher em relação a isso. Ele está com dificuldade para manter sequência física nos últimos anos. Ele tem sido contestado tecnicamente pela torcida, né? Tem sido um ponto de atenção do Inter na temporada. E os jogadores que estão para substituí-lo, o Antony especialmente, que é o reserva imediato, também precisa de um processo de lapidação. Repito, essas são informações antes do jogo contra o São Paulo. E é por isso que o Inter analisa o mercado. Isso é uma certeza de que o Inter vai contratar? Não é, porque o Inter não tem dinheiro. Então precisa encontrar uma alternativa, se o Rocher ficar, para contratar um jogador para disputar a posição. Mas tem que caber financeiramente no orçamento e o Inter não tem dinheiro para ir lá e contratar um jogador desse porte de um outro clube. E, além disso, se o Rocher sair, se o Inter tivesse indicativo, aí sim o Inter vai com mais força para tentar essa contratação, tá? Mas o Inter está mudando o seu discurso, porque logo que o Inter liberou o Ivan,
eu e Jeremias Werneck, lá na redação dos setoristas, a gente conseguiu uma informação de que o Inter estava respaldando os seus goleiros. O Inter estava dizendo que o Rocher tinha uma pré-temporada, então o Rocher ia melhorar tecnicamente e o torcedor do Inter teria mais segurança com o jogador pelos indícios que o Inter tinha, que o Antony poderia ser um bom reserva para a temporada e que o Cauã Jesus poderia ser o terceiro goleiro. Essa era a avaliação do Inter logo quando o Ivan foi liberado para jogar no Remo. E o Inter liberou o Ivan porque entendia que ele tinha alguns problemas de ordem física, né, de dia a dia, e também algumas lesões que o impediam de ter uma sequência melhor. E como ele queria jogar, o Inter liberou ele para o Remo, acabou que ele, inclusive, nem é titular lá, né, o Marcelo Rangel, que está jogando na equipe do Pará. Mas essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês aqui do vestiário do Inter e de uma informação de antes e que até repercute depois também, que é a busca do Inter por um goleiro no mercado. Chegou até aqui? Se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário que eu quero ver, quero ler a tua opinião aqui sobre todos esses fatos aí do Inter e esse empate com o São Paulo, a atuação e o desempenho do Antony também, que vem chamando a atenção mais uma vez. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!